Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do desfiladeiro torácico no Pilates. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que é contraindicado, o que a PMA diz como contraindicação, e eu vou sugerir alguns exercícios, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender o que é a síndrome do desfiladeiro torácico, certo? Então, para você que não sabe lidar com a síndrome do desfiladeiro torácico, que tem muita dor de cabeça com o desfiladeiro, fica ligado nessa live, porque eu já vou dar um monte de dicas sensacional para vocês, hein? Para nunca mais ninguém reclamar que não sabe o que fazer com o paciente, que tem vontade de chorar. Na verdade, a gente sabe, a gente tem vontade de chorar com o paciente que tem o desfiladeiro torácico positivo, certo? Então, olha só, crianças, vou dar um recado antes. Quem aqui está na comunidade Janaína Cintas, levanta a mão para mim. Para quem não sabe do que se trata, a comunidade Janaína Cintas é uma comunidade fechada para os meus alunos. É tipo uma Netflix da Jana com tudão. Então a gente vai discutir pilates, a gente vai discutir cadeias, vai discutir avaliação, tudo voltado para melhor aprimoramento e desenvolvimento de vocês nas aulas de pilates, certo? E para quem é terapeuta manual também. A Thaís está aí falando que é nós, estamos dentro, né, Thaís? E tudo isso por R$19,90 por mês, tá? Então você vai ter acesso a 4 aulas mensais, ok? Com convidados especiais, tá bom? As primeiras convidadas deste mês, da primeira aula da comunidade, nossa primeira convidada é a Juliana Renault, nossa segunda convidada, a Marjorie Mansur, e depois a gente vai entrar no módulo avaliação, e aí a gente tem como convidada a Super Valquíria Fernandes, confirmada já, beleza? Esses são os nossos primeiros convidados. Acessando lá, fazendo a assinatura do Janaflix, que é a comunidade mais barata do movimento, tá? Você vai pagar R$19,90 por mês e você já tem acesso a 3 cursos que estão lá na plataforma. Powerhouse, ok? Liberações viscerais e ABC da fáscia. Para quem quer saber um pouco de fáscia, bora lá. Para quem quer se atualizar sobre as atualizações científicas do Powerhouse, bora lá. Tem carnaval aí pela frente, eu sei que vocês vão estudar, né? Eu sei que vocês são crianças comportadas e estudiosas, então bora lá, corre fazer a assinatura da comunidade Janaína Cintas, que você vai ter bastante coisa para estudar no carnaval. Fechou? Aonde eu faço inscrição? Tá lá no link da minha bio, beleza? E tem também no meu store. O link tá sempre lá no meu store para quem tiver afim. Se você não entrou ainda, não sabe o que você tá perdendo. Vai ser a melhor comunidade do movimento e mais barata. Show? Isso é para quem não tem tempo, obviamente, de estudar um curso muito longo. Show, pessoal? Então, a maneira de você estar atualizado, né? Com 1 horinha por semana, a aula vai ficar gravada e vai ser show de bola. Beleza? Então, bora lá. Bom, já vi que nós temos fakes aqui no nosso público, né? Então, bora lá, gente. Eu quero muito store hoje, porque a live tá sensacional. Eu preparei muita coisa bacana para vocês, muita dica legal. Boa noite, Rogério. Tudo bem com você? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem estiver aqui pela primeira vez, puxa a cadeira, faz de conta que você está em casa, que afinal de contas você tá. Iris, boa noite. Muito bom, gente. Então, bora lá. 8 horas eu já começo a falar sobre a síndrome do desfiladeiro torácico, que é trava-língua, né? Boa noite, Pri. Então, olha só, gente. Que bom que você tá bem. Boa noite. Ai, vou ter que pôr meu óculos. Boa noite, Sil. Boa noite, Sil Fitness. Bom, sejam todos bem-vindos e bora lá. Então, gente, o que é a síndrome do desfiladeiro torácico? Primeiro, a gente tem que entender o que é o desfiladeiro torácico, ok? Então, a gente tem na região supraescapular até o intervalo axilar, né? Então, a gente tem na fossa subclavicular, supraclavicular, perdão, até o intervalo axilar, zonas de possíveis compressão de quem? Do plexo braquial e também da artéria subclávia e da veia subclávia. Então, a gente tem 3 estruturas importantes que saem da região da cervical, tá? E descem entre os escalenos
atrás da primeira costela e passam atrás da clavícula, ok? E vão descer por detrás da clavícula, atrás do peitoral menor, para chegar na bainha axilar. Então já deu para ver que a gente vai ter problema aí. Tem muita coisa no mesmo lugar, não é não? Então a gente tem a síndrome do desfiladeiro torácico, ela é caracterizada pelo conjunto de sintomas neurais, ok? Que podem ser formigamento, parestesia, tá? Pode ser dor, diminuição da força muscular, tá? Aonde? Em membros superiores, que pode ser desde o ombro, passando por toda a região do braço e membro superior, tá? Normalmente na região anterior do braço, anterior medial do braço, o paciente relata dor. Normalmente, ok? A gente vai ver que tem vários tipos de compressão que podem ocorrer nesse trajeto, ok? Então, os sintomas neurais, quando há a compressão do plexo braquial, e o plexo braquial ele sai de C5 e vai até T1, ok? De C5 a T1. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que organizar e investigar todas essas estruturas, certo? Outra questão que a gente pode ter, os sintomas arteriais, né? Se eu tiver uma compressão da artéria subclávia, eu vou ter palidez, eu vou ter cianose da pele, eu posso ter diminuição da temperatura local e até úlceras na pele por falta de por privação de oxigênio mesmo. E eu tenho os sintomas venosos, que é aquela dor pesada. Sabe aquele paciente que fala pra gente, é uma dor que pesa, tá? Dor que pesa é sempre dor venosa, tá bom? Então pode ter edema na região, pode ter essa dor em sensação de peso, tá bom? Bom, a síndrome do desfiladeiro torácica verdadeira, ela acontece sempre, tá, gente? Sempre por uma deformidade óssea. Essa é a verdadeira, tá? Então, o que acontece? A nossa primeira costela, ela sai de T1, ok? Nossa primeira costela tá em T1, certo? Então, se a gente tem uma costela acima, tá, de T1, saindo de C7, ou uma apófise transversa e uma má formação de uma megapófise transversa em C7, a gente tem uma grande chance, aliás, a gente tem uma síndrome do desfiladeiro torácico verdadeira. Então, a síndrome do desfiladeiro torácico, ela é causada por uma deformidade óssea. Quando? Quando a gente tem a primeira costela saindo um espaço acima de C7 e não de T1, ok? E quando a gente tem uma megapófise transversa também em C7. Beleza? Como a gente vai identificar isso? No exame radiológico. A gente tem que estar muito atento no exame radiológico, porque é ele que vai entregar pra gente, né, essa megapófise transversa em C7 ou até a costela saindo na altura de C7. Beleza? Então, olha só, ficou claro? A gente tem um conjunto de sintomas, ok? Neurovasculares, tá? De compressão. Aonde que há esses pontos de compressão? Na fossa supraescapular até o intervalo axial, tá? É por onde vai emergir o plexo braquial e também a artéria subclave e a veia subclave. Então são estruturas muito nobres que passam num lugar diminuto. É muita gente passando no mesmo lugar, tá? Então é tudo isso que a gente vai ter que falar hoje nessa live. Então bora lá. Só para a gente se localizar, gente, a gente pode ter 3 espaços de compressão nesse trajeto, ok? Lembrando que o plexo braquial sai de C5 até T1, tá? Então, em C5, começam a emergir as raízes do plexo braquial, que vão descer, tá? Entre o escaleno anterior e médio. Vão passar por detrás da clavícula, ok? E vão passar acima da primeira costela. Vão se dirigir atrás do processo coracoide, por detrás do processo coracoide, detrás do peitoral menor, ok? Para emergir de novo no intervalo axilar, tá? Quais são os 3 principais pontos de compressão que a gente tem que procurar, tem que positivar para ser uma síndrome do desfiladeiro torácico? Não a verdadeira, que a verdadeira a gente já falou, é uma disfunção, é uma deformidade óssea, ok?
Então, primeiro espaço que a gente tem que avaliar, primeira coisa, a gente tem que entender se é síndrome do túnel do carpo, porque tudo isso dá formigamento, dá parestesia em membro superior, dá dor em ombro, pode dar dor em punho, ok? Pode dar formigamento em mediano. Então, existem outras síndromes, síndrome do túnel do carpo, tendinites no cotovelo, né? Que podem gerar a mesma sintomatologia, uma sintomatologia parecida, ok? Então, gente, beijo Portugal. Então, olha só, beijo Marusa. Então, olha só, o primeiro ponto de compressão que eu vou procurar, tá? É o triângulo interescalênico, tá? Que é entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Entre os dois escalenos vai emergir quem? O plexo braquial e a artéria subclávia e a veia subclávia, ok? Esse é o primeiro ponto de compressão que eu posso ter dessas três estruturas nobres, beleza? E qual é o teste que eu faço para entender se eu tenho uma compressão no triângulo interescalênico? É o teste de Addison. Então presta atenção. O nome dos testes ele é muito controverso na literatura, em artigos científicos, tá bom? Até controvérsia no teste, tá? Então o teste de Addison ele é um teste arterial. O que a gente vai fazer? A gente vai distender os interescalenos, vai gerar uma tensão de estiramento nos interescalênicos e monitorar a artéria radial, ok? Então, simples assim, a gente pega, palpa o pulso do nosso paciente, pulso radial, leva a uma abdução de aproximadamente 30 graus do ombro e uma hiperextensão, ok? Palpando a artéria radial. Aí a gente pede para o paciente olhar para o lado da mão que está sendo testada e gerar uma extensão cervical. E o que a gente vai observar? Ou esse pulso vai cessar, tá? Durante o teste, ou ele vai diminuir. Então, isso positiva o desfiladeiro torácico para o primeiro ponto de compressão, que é no triângulo interescalênico, tá? Por que isso pode acontecer? Primeiro, eu posso ter uma contratura dos escalenos, tá? E aí eu tenho que investigar tudo ali. Quando a gente fala de escaleno, a gente tem que lembrar primeiro da inervação dele. Por onde saem as raízes que vão inervar os escalenos? De C2 até C7. Então a gente tem que investigar o quê? A saída emergencial dessa inervação do escaleno. Eu posso ter uma interferência na saída emergencial da raiz nervosa, provocando por uma falta de mobilidade, tá? Por uma hipomobilidade segmentar de C6 até C7, tá? E eu posso ter uma compressão por essa falta de mobilidade na região. Então, o primeiro ponto que eu tenho que investigar é mobilidade cervical. Aonde? De C2 até C7, ok? Daí, eu tenho que investigar a primeira costela, tá? E o teste da primeira costela, para eu checar se tem uma compressão lá na primeira costela, chama, eu não lembro o nome, é teste de Aden, alguma coisa assim, tá? Então, eu venho com o paciente aqui, mesma posição da 30 graus de abdução, ok? E extensão. Eu olho, estendo a cabeça no meu paciente, ele vai olhar, e aí eu faço uma compressão na clavícula, tá? Eu empurro a clavícula para baixo. Por quê? Porque quando eu empurro a clavícula para baixo, eu aproximo ela da primeira costela, tá? Então, eu vou fazer 2 testes. E aí eu já checo também se essa primeira costela, que está passando por detrás da clavícula, né, ela tem uma mobilidade, porque a gente sabe, a clavícula, quando a gente inspira, ela faz o movimento de braço de bomba e alça de balde. Quando a gente expira, ela diminui o espaço. Olha que dica de ouro, hein? Então, olha só, anota aí o que a tia Jana vai falar. Quando a gente tem uma compressão na síndrome do desfiladeiro torácico, na região supraclavicular, ok? Entre escalenos e primeira costela, eu vou trabalhar sempre com o meu paciente no Pilates na expiração. Por que na expiração? Porque quando eu expiro, as costelas abaixam e eu afasto ela
né, origem e inserção, eu afasto ela da clavícula. Show de bola? Então, a primeira dica de ouro, se meu paciente tem uma síndrome do desfiladeiro torácico positivo, sintomático, eu vou trabalhar sempre com ele na expiração. Expiração forçada? Não, expiração fluídica, tá? Mas eu vou pedir para ele fazer força no movimento da ex, certo? Primeira dica de ouro aí para vocês. Bom, o teste para a gente saber se o nosso aluno, o nosso paciente, tem de fato uma síndrome do desfiladeiro torácico. Como eu disse, ela pode ser confundida com outras patologias. É o teste de Ross, tá? Então a gente vai colocar o ombro do nosso paciente a 90 graus, cotovelo a 90 graus, bilateralmente, e eu vou pedir para ele abrir e fechar a mão por 3 minutos, tá? Na minha prática clínica, o que a gente observa? Quem tem positivo desfiladeiro torácico com compressão, ele não aguenta mais do que 30, 40 segundos esse teste, tá? Ele vai cansar, ele vai começar a relatar a sensação de formigamento, ele vai falar que a mão tá ficando gelada, tá? Então esse é o teste pra gente entender se a gente tá diante de um desfiladeiro torácico, tá? Ou se a gente tá diante de qualquer outra disfunção, ok? Muito bem. Então a gente falou do primeiro espaço de compressão, que é o triângulo interescalênico. Para a gente tratar o triângulo interescalênico, a gente vai lá de C2 a C7, ok? Palpa, vê como é que está a mobilidade de C2 a C7. Vê como está a mobilidade da primeira costela. Vê se tem uma contratura nos escalenos. E aí eu vou dar mais uma dica de ouro para vocês. Quando a gente sabe que os escalenos são os acessórios inspiradores, certo? Acessórios da inspiração. Então, quando eu tenho o meu diafragma não trabalhando dentro da excursão normal dele, eu posso ter uma solicitação de respiração através da musculatura inspiradora acessória, tá? Que é escaleno, esternocleidomastoideu, fibras superiores do trapézio, a gente vai ter todos esses músculos acionados. E se eu já tenho uma contratura no escaleno, tá? Adianta eu ir lá e soltar o escaleno, fazer um relaxamento miofacial, uma massagem, se o problema vem do diafragma, eu posso ter um alívio momentâneo ali, ok? Porém, eu não vou ter, eu posso ter um alívio momentâneo ali, mas se o problema, a origem da causa vem da baixa mobilidade diafragmática, eu vou ter que resolver a questão do diafragma. Beleza, gente? Bom, além disso, eu vou checar também se esse espasmo ele é puro de escaleno. E aí sim, se ele for um espasmo puro de escaleno, vale a pena eu fazer uma manobra miofacial, qualquer técnica de relaxamento no escaleno. Lembrando também que em pacientes com apertamento, DTM, tá? Eu posso ter uma influência nesses escalenos. Então, é sempre muito legal perguntar se o paciente tem apertamento, tem bruxismo, tá? Tem esse tipo de alterações na articulação temporomandibular, tá bom? Bom, acho que a gente esgotou aí o triângulo interescalênico. Segundo ponto de compressão que a gente pode ter é o espaço costoclavicular, que é aqui, né, gente? É entre a clavícula e a costela. Emergirá daqui junto ao músculo subclávio o plexo braquial, a artéria e a veia subclávia. Show? Então é mais um ponto aqui, ó, onde há muita compressão, tá? Porque eles vão emergir abaixo da clavícula, tá? E anterior à primeira costela. Deixa eu ver que passou uma dúvida aqui. Já não é possível, se o aluno faz essa contratura com escalenos, ele tensionará o trapézio também? Boa, Bastos. A gente sabe que existe uma série muscular que é ativada toda vez que a pressão intraabdominal está aumentada, tá? Então, toda vez que a gente tem uma pressão intraabdominal aumentada e que o escaleno se ativa, tá? A ativação de uma série muscular, que é assoalho pélvico, transverso do abdômen, escalenos, fibra superior do trapézio e esternocleidomastoideu. Todos esses músculos se ativam quando o escaleno está ativado. Então, olha o trabalho que a gente tem aí já para fazer para limpar essa série.
E aí, vai mais uma dica de ouro para vocês quando a gente está trabalhando no Pilates, tá? Nada de ativação de estabilização segmentar. Óbvio, porque quem estabiliza segmentarmente a coluna é o transverso, ok? Se eu solicitar a estabilização segmentar e aumentar em demasia a pressão intraabdominal na minha aula de Pilates, tá? Eu vou gerar uma contratura de trapézio. Para um paciente que tem a síndrome do desfiladeiro torácica positiva, isso não vai ser nada bom, ok? Então, deixa o abdômen livre, esquece o transverso, beleza? A Ana Paula está aqui falando, eu tenho um paciente com costela cervical associado à retificação cervical. Então, esse paciente com costela cervical, ele está na síndrome verdadeira, não é? Essa é a verdadeira síndrome do desfiladeiro torácico. Lembra que eu falei as deformidades ósseas que podem acontecer quando a costela sai de C7, a primeira costela já sai de C7, ou a gente tem uma megapófise transversa ali em C7, tá? Então, aí, Ana Paula, tem que trabalhar em cima dos sintomas e deixar sempre a articulação, as articulações do ombro, torácica, sempre trabalhando bem. Show? Então a prancha não seria ideal? Não. Tá? Não tem nem por que fazer prancha com um paciente que está com uma sensação de formigamento e de compressão em toda essa região aqui. Certo? Muito bom. Boa noite, Jane. Estou com crise de TTM. Meus escalenos estão bastante doloridos. Existe alguma forma de liberar o diafragma sozinha? Claro. Não. Você tem que pedir para um terapeuta te ajudar aí, tá bom? Fazer uma liberação diafragmática. Mas olha só, nem sempre é uma falta de mobilidade na excursão do diafragma que gera DTM. Entendam o que eu falei, tá? Muitas vezes a tensão do escaleno, tá, pode ser gerada por uma DTM, um bruxismo, um apertamento. Mas não é sempre. Eu só falei que a gente tem que ficar ligado também. Síndrome de desfiladeiro é chato de tratar, né? Essa live vai ficar salva. Peitoral, a gente já vai falar, que é o terceiro espaço de compressão. Então, a gente está falando do costo clavicular primeiro, né? Onde o plexo braquial e a subclávia vai passar atrás da clavícula, à frente da primeira costela, ok? E vai emergir pelo músculo subclávio, ok? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar, de novo, clavícula, movimentos claviculares. A gente tem articulação externo-clavicular, tá? E a gente tem articulação acromioclavicular. Então, a gente vai ter que olhar a mobilidade de todas essas articulações. Tem que dar mobilidade aí para quem é terapeuta manual, verificar como está essa mobilidade aqui na região costoclavicular, ok? Muitas vezes não adianta soltar o subclávio. Muitas vezes vem da falta de mobilidade, ok? Do movimento clavicular. E o movimento clavicular, ele entra quando? Em movimentos acima de 90 graus do ombro, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado. Em movimentos de hiperabdução, que a gente fala, tá? Como o tenista faz, o jogador de vôlei na hora do saque, tá? A gente tem uma rotação da clavícula. E é muito normal o paciente chegar pra gente e falar assim, olha, eu fiquei com essa dor e com essa formigamento porque eu dormi assim na rede. Tá? É muito normal. Ou eu dormi de lado com um travesseiro muito alto, que gerou uma tensão no escaleno. Tá? Gerou uma contratura ali no escaleno. Então, é muito importante a gente perguntar os hábitos do paciente, como ele dorme, como ele dormiu, depois do que apareceram esses sintomas, certo? Então, quando a compressão se dá no espaço costoclavicular, eu tenho que olhar mobilidade de clavícula, tá? Tanto externo clavicular, como a articulação clavículo-costal, costoclavicular. Certo? Lembrando também das rotações e tudo que a clavícula faz. Show? Muito bem. O terceiro
pontos de compressão do desfiladeiro, do plexo braquial, né? Da artéria subclave e da veia subclave. É justamente o que a galera tá aí perguntando. Peitoral menor. É onde se dá no intervalo axilar. Exatamente abaixo, ou também conhecido como região retropeitoral, tá? Atrás do peitoral menor e do processo coracoide, tá? O plexo braquial, ele passa abaixo do coracoide e atrás do peitoral menor. Sacanagem, né, gente? Lembrando que aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer um teste, por exemplo, como o Wright, tá? Pra gente checar se o ponto de compressão é no peitoral menor. Como que é o Wright? É a mesma coisa do Addison. A gente vai palpar o pulso radial, tá? Vai levar ele para uma hiperextensão 90 graus de cotovelo, tá? E vai checar se tem uma diminuição do pulso aqui, do pulso arterial, beleza? Aí a gente tem a certeza de que a compressão se dá na região retropeitoral. O que eu preciso para tratar? Quando a gente fala de processo coracoide, o processo coracoide está onde? Na clavícula. Muita gente fala assim, é só alongar o peitoral menor. Não é, cara. O peitoral menor, ele está inserido, preciso relaxar o peitoral menor? Preciso ver o movimento costal da segunda, terceira, quarta e quinta costela? Preciso, porque é onde está inserido o peitoral menor, tá? Mas preciso checar também como está o movimento da escápula lá atrás. Se eu não tiver uma boa mobilidade escapular, se eu não tiver esse trabalho já pronto lá atrás, tá? Eu posso ter um slap anterior pelo encurtamento do peitoral menor e diminuir mais o espaço. E aí eu vou ter um ponto de compressão maior aí. Show? Então, de novo, eu tenho que ver se a compressão se dá pelo slap anterior de ombro, ok? Ou se ele se dá porque tem falta de mobilidade nas costelas, ok? Segunda, terceira, quarta e quinta costela e, sobretudo, como está a mobilidade escapular. Show? Lembrando que o paciente portador da síndrome do desfiladeiro torácico, ele pode ter também dor torácica, ele pode ter dor no ombro, ele pode ter dor na região cervical, ele pode ter dor no pescoço, ele pode ter cefaleia, tá? Então eu preciso trabalhar tem que ter esse raciocínio para poder pensar numa síndrome do desfiladeiro torácico. Show? Então olha só, sintomas, já falamos, diminuição da força muscular, dor, parestesia, palidez, cianose, diminuição da temperatura, sensação de peso, úlceras pela privação de oxigênio na região, diversos sinais e sintomas, ok? De diminuição arterial, venosa e também neural, porque afinal de contas a gente está falando do plexo braquial. Show, galera? Então a gente tem esses 3 pontos de compressão, tranquilo? Então, triângulo interescalênico, espaço costoclavicular e retropeitoral. Show? Muito bom. Quais são as dificuldades motoras que o nosso aluno ou paciente vai apresentar? Ele vai falar que dói quando ele dorme. Lembra que eu falei? Aqui, ó, ele acorda com tudo anestesiado, com a temperatura da pele diminuída, com muita dor. Ele vai ter dificuldade para estender roupa no varal, por exemplo, se for uma dona de casa. Qualquer movimento acima de 90 graus da articulação glenomeral vai ter dor. Por quê? Porque a gente vai precisar de escápula e vai precisar de clavícula para esses movimentos. Show? Muito bem. Falar no celular aqui, ó. Tá? Tá escrevendo, tá falando no celular aqui. Também pode, porque diminui o espaço. Certo? Então, são as principais queixas que o paciente vai trazer pra gente. Ele pode trazer também uma queixa que é carregar uma bolsa muito pesada sobre a clavícula. Tá? Por quê? Porque a clavícula desce, entra em contato com a primeira costela e estira o escaleno, tá? Pode ser também. Pelo amor de Deus, não tô falando que carregar bolsa pesada dá dor no ombro. Se falar isso, vão apanhar da tia Jana. Certo, crianças? Tô dizendo que
A síndrome do desfiladeiro torácico pode piorar se o aluno tem o hábito de carregar bolsa pesada sobre a clavícula. É completamente diferente, certo? Passou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Jana, a sensação de gelado seria apenas nas mãos? Mais normal, tá? Porque a sensação de gelado é pela diminuição da circulação, né? Então, a circulação, ela vai para as extremidades com mais dificuldade. Então, a sensação de gelo, de pele gelada, né? Da mão gelada vem primeiro, tá? Quando já tá gelando o braço, já tem cianose, aí a coisa já tá bem feia, tá bom? Bom, o que mais que a gente precisa falar? Deixa eu ver aqui, se eu esqueci alguma coisa. Que aí eu vou passar para os exercícios. O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer. A gente também tem diretrizes da PMA. O que é a PMA? É um método, é a aliança do método Pilates, que diz pra gente o que não fazer quando o aluno de Pilates é portador da síndrome do desfiladeiro torácico. Então a PMA diz o seguinte: a gente não pode gerar tensão no escaleno. Se a gente não pode gerar tensão no escaleno, a gente já tira todos os movimentos cervical do método Pilates, ok? A gente não pode gerar tensão também no peitoral menor. Então a gente tira muito de movimento de ombro do Pilates, certo? E também a gente não pode gerar tensão na cápsula glenohumeral. Então a gente tira todos os movimentos e além disso não pode aproximar a região costoclavicular. Então a gente tirou daí, a PMA tirou todos os movimentos da glenohumeral acima de 90 graus. Beleza? Então, mas vocês, crianças, são alunos da tia Jana. Então, vocês sabem o que a gente pode fazer. Eu dei o caminho das pedras aí. E agora eu vou passar exercício. Jana, eu não sou terapeuta manual, eu sou instrutor de Pilates. O que eu posso fazer que não vai prejudicar meu aluno portador da síndrome do desfiladeiro torácico? Teria problema o alongamento para essa condição? Tainara, a princípio não. Lembra que eu falei? Se a compressão for na região retropeitoral, a gente tem que alongar peitoral. Só que a gente tem que entender por que esse peitoral menor está espasmado. Beleza? Ele pode estar espasmado porque a costela, a inserção dele não está ok. Ok? Porque a costela está com falta de mobilidade. Então a gente tem que entender por que esse espaço está diminuído. A gente tem que entender se ele tem um slap anterior de ombro. E aí não adianta nada a gente soltar o peitoral se ele tem uma má adesão da escápula ali na região costal posterior. Sacou? A princípio a resposta é sim. Tem que alongar o peitoral menor, ou melhor, tem que relaxar o peitoral menor. Porque músculo espasmado, ele gosta de ser relaxado, ele está trabalhando demais. Certo? A princípio sim. Só que você tem que raciocinar em cima do que está acontecendo ali, do que você está vendo durante o movimento, certo? Vou passar exercícios para vocês agora. Exercícios que a gente precisa fazer com os nossos alunos portadores de síndrome do desfiladeiro torácico, tá? Antes da aula de Pilates, antes de começar a aula, no pré-Pilates, o que a gente precisa fazer? Então, bora lá comigo. Chega de falar e vamos mostrar na prática. Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão ensinar para o aluno de vocês. Olha só. Então, galera, ó, primeiro exercício que a gente vai fazer. Braços a 90 graus, um pouco abaixo de 90 graus, não deixa 90 graus. Por quê? Porque 90 graus já gera uma tensão aqui em clavícula e na região costoclavicular, certo? Então, deixa um pouco abaixo de 90 graus e aqui, ó, uma mão para cima, uma mão para baixo. Uma mão para cima, uma mão para baixo. Uma mão para cima, uma mão para baixo. Tá? Para já gerar um relaxamento, uma mobilização, ok? Na musculatura de braço, antebraço, ok? E um deslizamento facial entre essas estruturas musculares. Show? Então, ó, não é para distender o plexo, não é para alongar, não é mobilização neural. É isso aqui, ó. Tá puxando muito aqui? Então não vem tanto. Não vem tanto em extensão de punho. Aqui, ó. Beleza?
pouquinho abaixo de 90 e roda internamente. Um pouquinho abaixo de 90 e roda internamente. Abdução um pouco abaixo de 90, roda internamente. Beleza? Para afastar a costela da clavícula. Beleza? Terceiro movimento, que é aquele que eu falei agora. Alongamento do peitoral menor. Como que eu vou fazer esse alongamento? Tá? Eu vou tirar primeiro o slap anterior de ombro do meu aluno. Não vai ficar aqui. Então eu venho, tiro esse slap anterior. Tá? Ó, isso aqui é o slap anterior de ombro. E aqui, ó, o plexo braquial e a artéria e a veia estão comprimidas pelo processo coracoide no espaço reto peitoral. Ok? Então eu tiro esse slap anterior de ombro do meu aluno e peço para ele ir respirando. Na ex eu ganho. Não é para alongar, é para soltar o espasmo. Volto um pouco inspirando e solto o ex. Para quê? Para liberar o plexo braquial e a artéria subclávia e a veia subclávia, que podem estar comprimidas pelo espasmo do peitoral menor, que sai do processo coracoide e vem para a terceira, quarta e quinta costela. Então, ó, inspiro, solto, sempre tirando o slap anterior. Beleza? Mais um movimento de pré-pilates. A gente vai sentar na caixinha menor, ok? Vai pôr o braço apoiado numa superfície aqui, ó, um pouco abaixo de 90 graus. A gente vai dar um ponto fixo pro meu aluno aqui, ó, tá? E ele vai fazer esse movimento aqui, ó, abaixar o ombro. Ó, abaixar o ombro. Ele tem que aprender a fazer esse movimento para liberar as estruturas de compressão. E volta, abaixo. E volta. E aí, se o espasmo for no triângulo interescalênico, ele abaixa e ganha. Inspira, na ex, abaixa e inclina a cervical. Inspira, volta, na ex, vai ganhando relaxamento. Beleza? O que eu não posso fazer no Pilates? Nada acima de 90 graus. Não enquanto meu aluno estiver sintomático. Ok? Então eu preciso preparar esse ombro para começar a trabalhar com ele. O que eu posso fazer? Posso usar a chair, olha só. Na chair eu vou sentar. Ó. Eu preciso fazer, e lembra da dica de ouro que eu dei para vocês? Sempre na ex, para a costela baixar, afastando ela do plexo braquial. Estou exagerando na respiração para vocês entenderem, tá? Mas é uma respiração orgânica. De lá, olha só. Certo? E do lado contralateral. Outro exercício importante que eu posso fazer para o meu aluno para ensinar ele a lidar com esses possíveis compressões no ombro. Eu vou pôr muita mola aqui. A ideia é não fazer força de tríceps para subir, mas nada disso. Deixa eu atrapalhar. Aqui. Ok? Movimento de ombro, ó. Só. Mobilidade de ombro. Mobilidade. Ai, a pessoa tá ficando velha. Costa entre escápula e costela posteriormente. Ok? O que mais que eu posso fazer? Olha só, gente, tem muita coisa que dá pra gente fazer para ajudar na síndrome. Clássico aqui, ó. Posso fazer sem problema nenhum. Tá? Posso fazer
os swans, sem problema nenhum, tá? Posso fazer aqui, ó. O que eu não posso fazer? Filadeiro torácico positivo, não posso fazer. Tá? Ó, nem pensar. Mas eu posso fazer aqui, ó. Certo? Muito bem. E com a bola, eu vou fazer aqui, ó, no paciente deitado, quando ele vier os exercícios de flexão, de tronco, ele afasta. Jana, tá muito inflamado, tá com muita dor. Eu limito a subida, faço só com o braço. Conforme ele for conseguindo, tiro a cervical. Tá? Vou facilitar flexionando os joelhos. Vou pressionar a bola, ó. Uma maneira de eu não perder força na musculatura do ombro são os isométricos. Ok? Muito bem. E para finalizar, dei uma série de exercícios para vocês. Para finalizar, cara, se o problema está ali no processo coracoide, tá? Quando o processo coracoide está em slap anterior, o que acontece com a clavícula na região costal atrás, nas costas? Ela faz isso. Tá? Então eu tenho que gerar força no manguito rotador, subescapular principalmente. Beleza? Então eu vou trabalhar aqui, ó. Aliás, a Metalife está com desconto no kit de faixa delas. Se você quiser, no site da Metalife, for lá e colocar Embaixadora Janaína, você tem 15% de desconto a mais do que o site já está. Beleza? Corre lá se você está precisando daquela renovada no começo de ano no estúdio. Beleza? Olha, quero ter propaganda. Olha só. Eu posso vir aqui, ó. Ok? Abduzo e volto. Abduzo e volto. Abduzo e volto. Abduzido, leva os elásticos para frente e volta. Levo e volto. Levo e volto. Vou usar a bola sentada também. Aqui, ó. Então, pra cá, fecha, abre. Claro que no limite de dor do meu paciente. Círculos, para um lado, para o outro, ok? Empurra a bola na parede. Só o ombro, cuidado para o paciente não fazer isso aqui, ó. Só o ombro, volta, ok? Muito bem, de lado. Tem pouco espaço para mim, mas é isso aqui, ó. Empurro e volto. Empurro e volto. Mesmo movimento. Subo, desço, trago, abro, círculo. Do outro lado. Beleza, pessoal? Então, olha só. Bora lá que eu vou responder as dúvidas de vocês agora. E aí, crianças? Ixi. Aqui. Passou dúvidas aí que eu não vi? E aí? Todo mundo aqui já sabe
como dar uma aula de Pilates sem piorar os sintomas de parestesia, sem piorar a dor, sem piorar os sintomas vasculares, venosos, né, arteriais, os nossos alunos portadores de síndrome do desfiladeiro torácico? A Com tá falando que sim. Jana, no caso do SLAP anterior, o exercício que você fez na chair em decúbito ventral seria indicado? Então, Bastos, se a gente fez um bom trabalho de estabilidade das escápulas, trabalhou bem lá atrás, a gente pode começar a fazer sim, tá bom? Vou deixar salva, pode deixar. Oi? Gente, quem aí já tá na comunidade? Por que não pode ser com a bola cheia? Pode, Aparecida, tá? É que a minha tava murcha, eu fiquei com preguiça de encher, tá? Mas pode ser com a bola cheia, pode ser sem a bola, só na parede, tá bom? Gente, quem aqui já tá na comunidade Janaína Simples? Já tá rolando a comunidade, hein? R$19,90 por mês, 4 aulas semanais, mensais, fechado para vocês. Boa, assim, né? Maria João, Tiana, Cláudia Monteiro, gratidão, gente. A comunidade tá bombando. Se você não tá dentro ainda, R$19,90 por mês, 4 aulas mensais e megas convidados, fora 2 surpresas que para quem tá na comunidade já vai receber essa semana, hein? Essa semana, tá? Então, olha só, quem tá na comunidade já tem curso para assistir e essa semana vai receber um mega desconto para comprar algumas coisinhas lá na Metalife que eu tô negociando para vocês, só pra galera da comunidade, e vou lançar o meu curso novo, ok? Inédito, Pilates e Patologias, tá? E quem tá na comunidade vai ter a prioridade para esses cursos, são presenciais e com um desconto que vocês não vão acreditar, certo? Quem? A Clara falou que tá assistindo um dos cursos. Então é isso, tá, galera? Esperem novidades, tem muita coisa bacana na comunidade. Vai ter aula da Juliana Renó, vai ter aula da Marjorie Mansur, vai ter uma aula com a Super Valquíria Fernandes na aula, no módulo de avaliação. Cara, a comunidade tá demais. Melhor comunidade do movimento, com os melhores amigos, melhores professores, tá? R$19,90 por mês. Você tá esperando o quê? Me conta, certo? Bom, ninguém tem dúvidas mais, então, desfiladeiro torácico, todo mundo. Obrigada pelo jabá, Renata. Todo mundo já sabe. Como faço para adquirir? Você vai lá no meu store, tá? Tem lá o link, Ana. Você, quando acabar a live aqui, você entra no meu store, vai lá e faz o link. E é só clicar no link do meu store ou no link da minha bio. Gente, tem print? Quero print, hein? Tô muito maloca? Tô, né? Meiga. Fazer um print, uma professora séria. Olha só, como entra no grupo de WhatsApp da comunidade, isso é importante, porque todos os descontos, todos os lançamentos vão ser avisados lá pelo grupo de WhatsApp. Na primeira aula da comunidade, você assiste a primeira aula, que tá lá o link, tá todas as informações de como... Entrando hoje na comunidade ainda tem direito aos bônus. Não é bônus, Aparecida, é seu. A comunidade é sua, tá? Tem que assinar, né, gente? Tem que assinar, né? R$19,90 por mês. Mais barato que a Netflix, Jana. Gente, é que eu li aqui. Obrigada, Jana. Aura Sacra, beijo pra Bahia. Gente, todo mundo então sabe, o desfiladeiro torácico tá na ponta da língua. Amanhã já vai chegar trabalhando o movimento de... Era até o dia 5? Não, abriu a inscrição dia 5, Aparecida. Ontem. Essa inscrição vai ficar aí o ano inteiro, sacou? Então, olha só. Mobilidade de pistão, tá? Relaxa o peitoral menor. Pá, 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 pá. Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Ok? Depois a gente vai fazer todos os exercícios de pilates, trabalhar as estabilizações para dar uma melhor... mobilidade para
para o complexo articular do ombro. E é isso. Plataforma Hotmart, tá, Fabiola, perdão. Tá na plataforma Hotmart. Muito bem, crianças, podemos encerrar? E não esqueçam, trabalhem na expiração em pacientes que têm. Essa é a dica de ouro. Portador de síndrome do desfiladeiro torácico, trabalhem, façam o movimento sempre na ex. Para quê? Para evitar o acionamento do escaleno e para afastar, tá, a primeira costela. Ok? O curso chega via e-mail? Sim, você recebe um e-mail da Hotmart falando que você é membro da comunidade Janaína Sintas. Certo, Isis? Muito bem, crianças. Podemos ir embora? Juízo no carnaval, crianças. Juízo. Mamãe tá de olho nos stories de vocês, tá bom? Prestem atenção, tá? Cuidado com, muita cachaça, que eu sei que vocês gostam. Já gostei também. E a gente se vê não na semana do carnaval, mas na outra semana, e já bora começar o ano com tudo. Certo, crianças? Um bom carnaval para vocês, divirtam-se, quem vai estudar, estuda, e um beijo grande para vocês, tá bom?